É, então, hoje o convidado do Café com a Ner é o Gilberto Scofield Júnior, e ele é consultor de educação midiática e digital na Lupa. O Gilberto, ele vai falar com a gente porque o jornalista deve ser um empreendedor. E eu acho interessante porque os profissionais de jornalismo, eles podem estar perdendo oportunidades, né? E principalmente com a mídia digital. Então, Gilberto, seja muito bem-vindo. A ANER agradece demais sua presença. Nós estamos numa fase de grandes mudanças, a gente sabe disso, né? Que o digital, em todas as plataformas, ele é muito utilizado, e eu acho importante o jornalista se inteirar disso, né? De entender como é que ele pode fazer uso dessa mídia digital. Então, a palavra é sua. Ok. Bom, gente, obrigado pelo convite. Eu acho que é um convite muito oportuno, né? A gente vive um cenário, né? Parte da por que eu decidi me dedicar ao estudo do que as pessoas já começam a chamar de jornalismo empreendedor. Já existem universidades do exterior que oferecem essa cadeira como disciplina na formação dos profissionais, porque entendem que o mercado jornalístico passou por uma revolução tamanha do ponto de vista que começou com uma coisa, com um fato tecnológico e terminou com o próprio modelo de negócio sendo colocado em xeque, que é a questão de você fazer dinheiro jornalisticamente, basicamente por anúncio, né? Tanto é que eu me lembro que os preços das assinaturas geralmente eram ridículos. Então, você tinha venda em banca, era pequena também. Então, tradicionalmente, o modelo ruiu. E o que aconteceu foi que as redações encolheram. Então, de repente, eu vi vários profissionais. Aí é curioso, porque são profissionais da minha geração, ou seja, pessoas que foram acostumadas a trabalhar no trabalho, que eu poderia dizer, tradicional do jornalismo, aquele que vai para a redação, apura matéria, escreve matéria, ajuda a editar e vai embora para casa. E é isso. Só que isso não é mais suficiente hoje. E não é nem se você está desempregado e nem se você está empregado. Você precisa, obviamente, ter outros talentos, adquirir outros talentos como um profissional de comunicação, né? A gente pode perceber, por exemplo, que muitas das atribuições antigamente claríssimas para jornalistas, para publicitários e para relações públicas ou assessores de imprensa, hoje elas se misturam, mesmo no trabalho do dia a dia jornalístico. Você, às vezes, se vê pensando numa possibilidade de criar um conteúdo jornalístico e tentar captar um dinheiro com ele, de alguma forma. Então, assim, as fronteiras que antes eram claras, dentro do grande grupo de comunicação, elas se borraram. E as pessoas são obrigadas a ter talentos que antes não pensavam em ter. E aí, o que me levou a isso, basicamente? Bom, primeiro eu fiz um MBA na FGV em 2015 com a Cristina Tardáglia, que é a fundadora da Lupa. E eu tive oportunidade, o trabalho de conclusão dela foi a Lupa Educação, que eu hoje estou ligado a essa Lupa Educação, e o meu trabalho era transformar o Rio Show num aplicativo de serviço. Nós dois tínhamos essas duas cabeças. E, ao longo do curso do MBA, a gente foi percebendo as novas realidades da produção jornalística atrelada à sobrevivência do negócio. E depois eu fui trabalhar na Lupa e tive uma oportunidade também de ser convidado para uma série de encontros de outros empreendedores jornalísticos do mundo inteiro, patrocinado pela Deutsche Welle Academy. E a gente foram 3 reuniões no exterior, 2 reuniões no exterior, uma foi online e já começou a pandemia logo depois. Um foi em Kiev, bem antes da guerra, e o outro foi em Hamburgo. E o que eu descobri é que eram aflições, apesar dos países serem muito diferentes, apesar das plataformas ser uma egípcia, a outra era singapuriana, ou a outra era argentina, ou a outra mexicana,
tinha a África Check, que é da África do Sul, mas atende vários países africanos. Todas elas tinham umas aflições muito parecidas sobre o negócio em si jornalístico, porque todas elas eram, de alguma maneira, criadas por jornalistas que saíram dos modelos tradicionais de jornalismo e foram encontrar novos caminhos empreendedores. E daí eu achei que aquilo precisava ser aprofundado. Paralelamente, eu estava representando a Lupa na criação da AJOR, que é a Associação de Jornalismo Digital, que reúne as empresas nativas digitais de jornalismo e mídia. E aí eu fui percebendo que o mesmo discurso que eu tinha ouvido lá fora eram as angústias das plataformas aqui no Brasil. A ideia de que não basta ter uma ideia jornalística na cabeça. Você tem que fazer muita coisa antes mesmo de sair pedindo dinheiro para transformar a sua ideia jornalística numa plataforma digital, nativa digital de notícia. E eu decidi fazer um mestrado para estudar isso e juntei todas essas experiências em entrevistas, praticamente qualitativas, obviamente, com todo mundo, e produzi uma espécie de... A minha dissertação final foi um manual sobre o que você precisa saber na hora de colocar a sua ideia jornalística digital em pé. E aí eu notei que teve uma recepção muito grande por esse manual, por esse conhecimento, que agora eu compartilho através de uma newsletter que se chama O Ofício, que eu tenho no Substack, que é gratuita, enfim, contribui quem quiser, mas ela é gratuita, então é uma ideia. O que eu queria dizer é que ela foi muito bem recebida tanto pelo público da minha geração, que se encontrava desempregado das grandes redações, e era um contingente gigantesco nos últimos 10 anos, quanto pelos alunos das faculdades, que saíam das faculdades e percebiam que aquele emprego de redação tradicional, de você chegar lá e pegar a pauta, correr atrás da matéria, apurar a matéria, escrever a matéria e entregar para a edição, aquilo acabou de uma hora para outra. Não só os empregos são menos, né, menos oferta de emprego, como o modelo de trabalho mudou. Então, eu percebi que a gente precisava, então, conversar sobre isso e falar sobre coisas que as pessoas não pensavam normalmente quando você está pensando em abrir a ideia de abrir uma empresa, de empreender, que é uma coisa muito comum no Brasil, muito grande, inclusive. Já desse eu li uma coluna da Miriam Leitão falando da quantidade gigantesca de empreendedores que tinha crescido no Brasil. Uma boa ideia só, ela não se basta. Ela precisa ser acompanhada de várias coisas, né? De várias outras ações. É preciso que você tenha em mente, com clareza, por exemplo, um modelo de negócio. É preciso que você pegue um Canvas da vida e vá respondendo todas aquelas perguntas que o Canvas te faz, né? Quem é o seu público? Para quem você vai escrever? Essa gente quer pagar pelo que você quer fazer? Se ela não quer pagar pelo que você quer fazer, você tem uma alternativa de financiamento daquilo que você quer fazer gratuitamente para as pessoas, né? E quais são os canais que você vai usar para distribuir o seu conteúdo? Hoje tem um monte de canais. Hoje a gente fica sabendo que a imensa maioria dos jovens consome conteúdo digital jornalístico de notícias basicamente via rede social e não mais via os portais de notícias tradicionais. Tem uma geração para cá que não pega nem jornal de papel. A minha filha tem 23 anos, nunca viu um jornal de papel, mas ela entra no G1, ela entra no UOL. Então, ela entra num portal de notícias quando ela quer saber um pouco mais sobre alguma coisa, mas ela não é assinante de nada. Então, assim, ela só frequenta sites dos interesses dela. Então, assim, Alma Preta, por exemplo, porque ela é uma mulher preta, é um site que ela frequenta porque ela quer saber, e ela não vê aquela notícia em outros sites tradicionais de notícia. Então, é fácil você perceber, inclusive, esse processo de nicho do trabalho jornalístico digital atual, né?
Então, eu pensei comigo, poxa, a gente então precisa sistematizar esse conhecimento. Transformar isso num manual onde as pessoas possam pegar, ler e entender o que elas precisam saber antes de pegar uma ideia vaga num Google Doc, por exemplo, e sair batendo de porta em fundação ou entrando em grant de Google ou da Meta, que são interessantes, são válidos. Eu mesmo sou mentor da nova rodada de grant do ICFJ e da Meta juntos. E estou fazendo mentoria de 5 projetos jornalísticos fantásticos para a internet. Está ótimo. Mas a gente percebe que determinados pontos do projeto, um passo atrás não foi feito. Por exemplo, esse trabalho de qual é o seu modelo de negócios, afinal, você tem isso muito bem definido, quem é o seu público, quem é que vai pagar por ele, como é que você vai conseguir dinheiro, por onde você vai distribuir, como é que você faz a audiência, as métricas digitais são infinitamente mais eficazes, eu diria, do que as métricas tradicionais de audiência da mídia tradicional. Que, né, você tem uma página de anúncio no jornal, mas como é que você sabe se a pessoa olhou aquilo ali? E como é que você sabe se ela comprou alguma coisa porque ela olhou aquilo ali? Você não sabe. Isso é um chute, correto? Na internet, não. Na internet, você tem métricas claríssimas. Você sabe onde a pessoa olhou, você sabe onde a pessoa clicou, você sabe qual é o assunto que ela prefere, porque das 100 vezes que ela visitou seu site, 70 vezes ela foi procurar coisas para desestressar. Então, esse seu leitor quer saber de coisas para desestressar o seu dia a dia. Provavelmente é uma pessoa que está sofrendo de algum problema, né, de estresse, de ansiedade, de saúde mental. Então, aquilo te permite pegar o teu produto e moldar o seu produto exatamente como quer o seu público. Isso é importantíssimo no jornalismo, né? Porque, assim, se por um lado você meio que enfraquece a tradicional curadoria do profissional de jornalismo, por outro lado, você se empodera no sentido de que você consegue produzir coisas que realmente vão interessar alguém. E não produzir por produzir, porque você acha que é importante, e no fim das contas não é, não tem a importância devida. Então, assim, esses passos, então, são passos, né, que são fundamentais na evolução dos modelos de jornalismo que financiam a atividade jornalística. E eles são variados, né? Assim, eu ia falar aqui sobre as plataformas que eu conversei, mas eu vou falar assim por alto, tá? Olha, eu ouvi a Lupa, a Pública, Mural, Amazônia Real, Congresso em Foco, Cultner, É Nós, Gênero e Número, J, Marco Zero, Meio, My News, Ponte Jornalismo, Projeto Colabora, The Intercept Brasil, Trovão Mídia, que é uma plataforma de podcast, e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22 plataformas estrangeiras, que são essas plataformas que eu falei, tá? Que vai do África Check ao Orro Público, que é peruano, Animal Político, que é mexicano, The Elephant, que é nigeriano, e é muito bom. Chequeado, que é uma plataforma de checagem argentina, Raiz Moldova, que é da Moldóvia, uma plataforma de jornalismo de um modo geral com uma pegada feminina, e, enfim, percebe-se aqui que é uma mistura de veículos e uma mistura de estilos. E outra coisa, são plataformas diferentes. Tem quem trabalhe só via newsletter e vídeo, como, por exemplo, o Meio. O Meio é uma newsletter diária que você recebe e que você, se decidir pagar uma assinatura, você tem acesso a outros conteúdos que não são aqueles. Você tem o My News, que é um canal de YouTube de notícias que começou econômico, político, e hoje ele já envereda por vários lugares. Por um acaso, eu sou amigo do Pedro Doria e sou amigo da Mara Luquet. Então, foram pessoas que foram me ajudando a compor a ideia de como é que aquilo surgiu e como é que aquilo se consolidou, né? Então, assim, a gente precisa entender que
todo empreendimento tem 3 fases, né? Que é primeiro o que eles chamam de ideação, que é você ter a ideia e consolidar essa ideia num modelo, num projeto. Por isso que eu estou falando, não dá para botar uma ideia no Google Doc e sair por aí dizendo que eu vou abrir minha empresa jornalística. Você tem que entender quais são os seus objetivos, qual é o seu público, qual é o serviço que você vai oferecer, como você pode monetizar esse serviço, como é que você vai acompanhar o desempenho desse serviço, ou seja, quais são as métricas que você vai utilizar para saber, como é que você vai engajar o seu público, certo? Não, aquela ideia, por exemplo, de que é óbvio que no início todo mundo me falava isso. Você tem uma pessoa de rede social. Então, uma pessoa de rede social significa um sujeito que vai cuidar do seu site, cuidar das suas mídias sociais, ou seja, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, ou o que quer que seja no lugar do Twitter agora, Mastodon, ou o que você quiser, né? Não sei muito bem para onde está indo esse público do Twitter, mas essa pessoa vai ter que ficar produzindo, adaptando o conteúdo básico que está no seu site, se você decidiu ter um site, para as plataformas, que são cards, são vídeos, então são outros produtos. Isso exige do jornalista que trabalha com redes sociais outros talentos, certo? E essa pessoa vai precisar cuidar de uma coisa chamada engajamento, que é aquela coisa de você ficar aumentando a interação com o público. Pode ser através de pergunta, pode ser através de... eles chamam de quiz, assim, aquelas curiosidades sobre determinadas coisas, pode ser deixe sua opinião depois de ler um conteúdo, e você acha o que sobre isso? Esse call to action aqui na internet é importantíssimo, porque a interação público-veículo é infinitamente maior do que a interação público-veículo da mídia tradicional, né? Que era, né, o quê? Cartas, depois virou o quê? E-mail para o jornal. E aí saía publicado ali naquela coisa, né? Agora você tem uma interação muito maior. Inclusive, aquilo que você produz pode ser compartilhado milhares de vezes ou não. Como é que eu faço para compartilhar esse conteúdo? O que eu preciso para transformar esse conteúdo num conteúdo compartilhável, né? Então, tem que pensar em uso de imagem, tem que pensar em vídeo, em produção de vídeo. Vídeo é uma coisa muito consumida. Então, há uma tendência natural de aumento da produção de vídeos jornalísticos, né? A apresentação do conteúdo via uma websérie, por exemplo, que pode ser bancada por uma fundação, e aí você pode fornecer de graça. Esse é um modelo de negócio. E é um produto jornalístico, certo? Então, você tem a ideação, que é o começo, o crescimento, que é a fase em que você vai tentando botar ela viva e produzindo dinheiro e vivendo pelas suas próprias capacidades. E depois você tem a chamada viabilidade, sustentabilidade ou a morte. Ou ela conseguiu decolar, ou ela não deu certo, né? Eu me lembro, aqui nesse caso, um exemplo claro de uma ideia que não deu certo, mas que estava muito à frente do seu tempo. Olha que coisa curiosa. Em 2000, eu trabalhava no Globo, eu era editor assistente de economia, e eu fui convidado pelos Dantas, do Banco Opportunity, a fazer parte do que eu hoje percebo que foi a primeira fintech brasileira. Era uma parceria entre o IG, eu não sei se alguém aqui tem idade para lembrar dessa plataforma, era uma plataforma de notícias, uma das primeiras que surgiu. Vamos lá, com certeza. A gente lembra do IG. Pois é, e aí era a Brasil Telecom, se não me engano, como sócia principal, e mais uma série de celebridades nizanguanais, enfim, as celebridades de sempre que estão aí. E eu me lembro que ele fez uma parceria com o Opportunity, onde eles criaram o IG Finance, que era, na verdade, o quê? Um lado que trazia informações jornalísticas sobre finanças pessoais, como investir em bolsa, como poupar administrar o seu orçamento, o que é um fundo de investimento, por que você deve ou não deve comprar papel do tesouro, né? Então, assim, você tinha uma série de informações
de finanças pessoais, de um lado, e eu era o editor de conteúdo, e do outro lado funcionava a venda dos produtos financeiros. Você tinha, até um dos diretores era o filho do Zósimo, Fernando do Amaral, que é uma pessoa maravilhosa, incrível, e ele ajudava a construir a venda dos produtos de uma maneira muito amigável. Só que, em 2000, ninguém colocava nenhum dado pessoal na internet. As pessoas morriam de medo. Imagina abrir uma conta numa coisa assim etérea como o mundo digital ou a internet, entendeu? Quer dizer, hoje as pessoas tiram foto peladas e mandam para os outros e postam no Instagram. Mas naquela época as pessoas eram hiper cautelosas com essa questão pessoal, especialmente a questão financeira pessoal. Ou seja, por que eu vou botar o meu CPF aqui para comprar um produto? Vai que esse CPF some, vai para parar em algum lugar e daqui a pouco eu vejo que meu nome está sujo, né? Lá vou eu para o Serasa. Então, assim, eu olhando hoje para esse empreendimento, demorou uns 8 meses e aí eles decidiram encerrar e aí eu acabei voltando para o Globo para fazer uma reforma digital, que o Globo antigamente era o Globo e o Globo Rio. Eram 2 sites. E aí a gente fez a fusão dos 2 sites. Desde então, eu venho trabalhando com essa parte digital. Mas essa percepção de que uma fintech, que hoje é uma coisa super comum, um Nubank da vida, na época era uma coisa inviável porque as pessoas não confiavam no sistema. Não confiavam em colocar os seus dados financeiros numa plataforma na internet, qualquer que fosse. Dane-se que quem está avalizando aquilo ali é o Banco Opportunity e a Brasil Telecom e o IG e Deus e o mundo. As pessoas não confiavam. Mas você vê como aquilo que há 20 anos atrás era uma ideia estapafúrdia, porque as pessoas não confiavam no sistema, e hoje é o mainstream. O mainstream são os bancos digitais virtuais, onde você, né, não tem agência, você basicamente trabalha via computador, cuidando da sua vida, e eles costumam ser mais agressivos do que os bancos de varejo tradicional e tal. Mas é só para a gente perceber que, às vezes, a gente tem uma ideia que parece genial, mas a gente não fez o trabalho de casa de perceber se as pessoas estão, de fato, interessadas ou dispostas a consumir aquilo. Aí eu estou dizendo com isso o quê? Que o Banco Opportunity e o IG não souberam fazer o trabalho de casa e bolar um modelo de negócio, pegar um canvas e fazer as perguntas? Pode ser, pode ser. Todo mundo achava, jurava que aquilo ia dar certo, porque as pessoas iam sair comprando seguro, cartão de crédito. Só que não. Só que ninguém chegou e perguntou para as pessoas, e aí a pesquisa é muito importante nesse caso, nem todo mundo tem como fazer isso, mas, de repente, um Google Form pode ajudar você com relação a isso gratuitamente no Google, a fazer uma pesquisa com um banco de dados, um banco de pessoas, e entender se elas querem ou não querem aquilo que você se propõe a produzir como conteúdo jornalístico, certo? Eu não sei se alguém já tem pergunta, porque eu vou falando, Eu quero mas fazer uma pergunta. Faz, faz. Puxando a brasa aqui para a nossa sardinha, a Ah, ANER tem vários editores, né, publishers, e aí a gente se interessa muito por modelos de negócios inovadores, é claro. E aí você estava sim. falando aí nessa história de repente, criar, né, criar uma série ou criar um especial, fazer um trabalho em cima de um determinado tema e vender isso para ser patrocinado, por exemplo, por uma fundação. Sim, Conta para a gente um pouco mais sobre como é que funciona esse esquema, como é que funcionaria isso, que tipo de isso. assuntos seriam esses, porque isso Uhum, pode interessar para o público da gente, né, Regina? O claro. que que você acha? Sim, A claro, gente, a claro, gente claro. tem várias possibilidades de monetização dentro dos modelos, todos criados, tá? Inclusive, mais de uma. Inclusive, recomendável que você não dependa de uma fonte única de recurso, que foi, ao fim e ao cabo, a raiz da crise da mídia tradicional, que dependia muito da questão publicitária. Quando a questão da publicidade foi minguando para a internet, para outros canais, as as publicações tradicionais se viram encurraladas, obviamente, né? Então, assim, você tem
já existe uma coisa nos Estados Unidos que, quando eu morei lá, eu percebi que era muito ativa e que não é tão ativa aqui no Rio, que é uma profissão que se chama fundraising, que é o levantador de recursos. É um sujeito que é pago para ir, aquele sujeito que é pago para ir nas fundações, por exemplo. Você tem hoje no Brasil uma associação de fundações de grandes corporações privadas, os mais diferentes interesses, chama-se de GEF, G-E-F-E. Depois vocês vão no Google, bota GEF, vai lá no site e vocês vão achar todas as fundações, com as áreas onde elas aplicam dinheiro e como fazer para submeter o seu projeto para que eles possam bancar aquilo, desde que aquilo tenha interesse público. Note bem. Então, assim, eu sei que há uma avidez por exposição e por recursos, mas a maré inverteu. Então, assim, o interesse público, que é o que move essas fundações, pelas quais elas têm que dar satisfação a seus acionistas, que são as corporações, é de que maneira elas estão financiando coisas que, ao fim e ao cabo, beneficia o público, certo? Então, assim, você entra com um projeto, por exemplo, onde a Lupa e Redes da Maré, do Complexo da Maré, vão fazer vão usar influenciadores digitais de WhatsApp. Eu não sei se vocês sabem que isso existe, mas existem influenciadores de WhatsApp em alguns complexos periféricos, né? São aquelas pessoas que todo mundo conhece e confia e que diz o seguinte: tá tendo tiroteio, conflito entre a polícia e tal nas ruas tal, tal, tal. Se você precisa ir ao mercado ou levar o seu filho no colégio tal, vá pela rua assim, assado. Ou seja, o WhatsApp funciona como uma espécie de serviço público. E eles acabam se tornando influenciadores hiperlocais, via WhatsApp. Então, eles estão o tempo todo mandando mensagens sobre promoção em determinadas lojas, sobre ações policiais para as pessoas evitarem o caminho, sobre lugares onde está tendo vacinação para ir para determinada doença, não é só Covid, a poliomielite, sarampo, o que quer que seja. Então, eles são esse tipo de influenciador. Então, o que faz? A Lupa e a Rede das Marés se juntam num projeto onde a gente vai usar os influenciadores hiperlocais para soltar informações verificadas e checadas sobre o processo eleitoral, que esteve sob ataque e continua sob ataque, e as vacinações sobre Covid, que também estiveram sob ataque, com várias desinformações a respeito. Que o Bill Gates vai controlar, botar um chip, que a vacina dá autismo, enfim, esse tipo de coisa. Então, a gente usa esses. E pega esse projeto e apresenta para uma fundação que tem um interesse na questão do reforço de conceito de cidadania pública, por exemplo. Cidadania ou democracia, acesso à informação. Se aquilo bate com o propósito da fundação, e aí é preciso que as pessoas saibam fazer um projeto que convença a fundação sobre isso, isso também é uma habilidade que é preciso ter dentro da sua equipe, eu tenho muita certeza de que aquele projeto vai ser aprovado. E aí quem vai bancar aquilo ali é um serviço gratuito, público, bancado por uma fundação que tem interesse em que aconteça um reforço do processo de cidadania ou de combate à desinformação, por exemplo. Então, eu só estou chutando um modelo aqui para vocês entenderem como é que funciona. E isso aí é jornalismo. Sim, entendi. Fica parecendo que não é jornalismo. Fica parecendo que você está fazendo assistência social. Eu não estou fazendo assistência social, eu estou informando o público sobre o que ele precisa saber a respeito das vacinas e o que ele precisa saber a respeito do processo eleitoral. Note bem, eu não bati na porta do PDT para o PDT pagar isso para mim. Isso seria o contrário da isenção e transparência que, no caso das digitais, fica muito claro. Quando o veículo, de alguma maneira, faz uma ação que possa ser interpretada pelo público como de viés, o público diz isso logo, de cara.
E a resposta pode ser cancelamento de assinatura, pode ser cancelamento de leitor mesmo, de não ver mais, de não querer ler, né? Um dia desse eu recebi de uma plataforma uma newsletter, que era uma newsletter bancada por um grupo empresarial extremamente conhecido por suas ações de corrupção, por picaretagens variadas, concorrência de forma desleal e tal. E a newsletter era bancada por esse grupo e falava sobre ética corporativa. Gente, de cara, você vai olhar para aquilo ali e fala, gente, eu não posso ter uma newsletter falando sobre ética corporativa patrocinada por um grupo empresarial que não tem um mínimo de ética corporativa, que não aplica nada do que ele está falando aqui sobre isso. Esse tipo de coisa, digitalmente, é muito forte. Acontece com muita frequência, né? Então, de onde é que vem o dinheiro, né? E a gente tem fundings que são próprios para as startups, ou seja, é dinheiro que uma fundação tipo Ford, tipo Open Society, pega e você vai lá com um projeto e, por exemplo, a agência pública, olha, eu vou fazer jornalismo investigativo de viés periférico, feminino, negro, LGBTQIA+. Mas eu também vou fazer cobertura do Congresso sob o ponto de vista daquilo que está sendo negociado para grupos e não para o público todo. Então, a Fundação vai lá e banca a sua startup, no sentido do quê? Ela fala, quanto é que vocês vão precisar de orçamento para o ano? Eu vou precisar R$250 mil. Ok, então está aqui, R$250 mil, e você vai passar o resto do ano me dando satisfação sobre como é que você está gastando esse dinheiro. Esse é um funding para o funcionamento da empresa. Há também os projetos financiados e editais, ou seja, são editais tanto públicos quanto privados, e também fundações que financiam projetos. Aí não é o dinheiro para a empresa funcionar, é um projeto específico. É esse que eu falei para vocês agora. Nós, a Lupa e a Rede da Maré, estamos para fazer um projeto de comunicação sobre eleições e vacina, certo? Então, esse é um tipo de projeto que é financiado por fundações por projeto. Aí ele tem um início, um meio, um fim, obviamente. Você vai ter que seguir o cronograma, aprender a fazer um cronograma de atividades, um orçamento do custo do produto, as entregas que você vai dar. Em maio eu vou entregar isso, em junho eu entrego aquilo outro, em julho eu entrego aquilo outro. Enfim, essa noção de projeto, de gerenciamento de projeto, o que muitas dessas empresas jornalísticas hoje são? Hubs de gerenciamento de projeto jornalístico. Ou seja, tem vários projetos em várias áreas onde elas vão trabalhando assuntos e públicos diferentes, certo? Elas podem ter uma ação voltada para um determinado tipo de problema no país, como feminicídio, por exemplo, e criar um trabalho jornalístico a respeito desse para ser vendido para uma fundação que abraça causas femininas, como é a da Avon, certo? Como é a da L'Oréal também. Então, assim, você tem um financiamento por produto, por projeto. Você tem também assinatura e programa de membro, que aí é aquela coisa clássica, como um jornal. Você assina para consumir aquilo, ou assina para consumir mais daquilo que é oferecido de graça, ou você se torna membro daquilo no combate a determinada causa, né? No combate da defesa do jornalismo independente. Então, por exemplo, hoje o Intercept Brasil é talvez a plataforma com maior quantidade de financiamento dos leitores do país. Ela deve estar com 70% do seu custo bancado pelos próprios leitores, que contribuem para que ela faça. Ou seja, o Que é uma coisa muito envolvimento do difícil, leitor... né? O que é uma coisa muito difícil, né? Você conseguir muito esse difícil. tipo de engajamento hoje para chegar ao ponto de ter uma grana, um financiamento, enfim, de leitor, né? É uma coisa bem Sim. difícil. Mas eles Principalmente para o têm modelo que a gente estava um acostumado. gerente de engajamento, que é o sujeito Sim, que culpa disso, também. Note bem, o gerente do engajamento não é só ficar conversando com as pessoas na internet.
Ah, o que você achou? Ah, achei ele bacana. Você gosta de mais conteúdo como esse? Ah, eu acho que gostaria sim. E que outro tipo de conteúdo você prefere? Não é só essa pessoa. O cara, ele também vai pensar formas de engajar o público no financiamento do projeto. Então, vai trabalhar, por exemplo, com e-mail marketing. Olha o jornalista trabalhando com uma atividade que é típica de publicitário. E aí vai pegar o banco de leitores e vai mandar para eles uma mensagem do tipo assim, olha só, por conta da matéria que a gente deu ontem, fulano vai ser investigado na CPI do não sei das quantas. Se você quer manter esse jornalismo ativo e você quer continuar vigiando os poderosos, ajuda a gente. Se cada um de nós der R$ 2, R$ 3, no fim do mês a gente consegue R$ 70 mil, R$ 50 mil, R$ 180 mil, não sei. O texto vai variar aí de acordo com o produto oferecido e, obviamente, com a quantidade de leitores que você tem no seu banco de dados. Mas um banco de dados passou a ser, por isso que a gente tem tanto problema com relação à regulamentação das plataformas, é que o banco de dados é uma mina de informações preciosíssimas para você trabalhar. Então, esse gerente de engajamento, por isso que eu estou falando, quando começa a gente acha que uma pessoa eu tenho uma prima que entende de mídia social, ela sabe fazer card para o Instagram. Não é esse profissional que você precisa. Você precisa de um profissional que produza conteúdo para a internet, você precisa de um profissional que engaje as pessoas para o seu conteúdo e para o seu financiamento, e você precisa de uma pessoa especializada em métrica também. Uma pessoa que vai olhar para todos os Google Analytics da vida e todos os analytics das redes sociais, que variam de uma para outra, mas que, de uma modo geral, são até bem completinhos, e entender que você está falando com a mulher preta do Sudeste, mais do que com qualquer outro público. Então, eu preciso botar conteúdo no meu site que fale com essa mulher preta do Sudeste. Senão, acabou. Eu não tenho leitor. Por isso que eu estou falando, aí essas pessoas, esse é um erro clássico que eu ouvia dos empreendedores, de dizer, eu pegava um amigo que era especialista em rede social e botava ele lá para fazer card, uma imagem horizontal para botar no Facebook, uma imagem vertical para botar no mobile, no celular, e fazia um card para o Instagram, um videozinho para o TikTok, estava resolvido o meu problema. Não está resolvido o seu problema. Você precisa de 3 profissionais qualificados em rede social. Acho que isso é o mais difícil, talvez, né, para entender, né? Porque, de repente, uma coisa que era tranquilo, né, para você, tranquilo, entre aspas, para você produzir, né, produzir uma notícia, precisava de um fotógrafo, de um repórter, de um editor, para colocar numa página e pronto, acabou. E aí, de repente, agora você precisa entender todo esse público que está por trás. E para entender todo esse público que está por trás, né, que está comprando o teu material, você tem que ter pessoas especializadas em saber o que é métrica, como medir, como preparar aquilo, um bom design, né? Conversar com elas também, para tirar delas as coisas que você precisa saber. São coisas muito novas. Para jornalista, isso é muito novo, né? Muito. Por isso que a gente sempre sabia o que todo mundo queria ler. Pois é, da ideia do jornalismo com um espírito empreendedor, gente. Mesmo que você trabalhe numa redação. Porque essa ideia, a ideia de pauta, não é mais só pegar o conteúdo, apurar, bater a matéria e ir embora para casa. É o que eu faço com esse treco? Esse treco permite que eu faça outra coisa? Faz sentido eu ter um suplemento de cultura dizendo que o filme tal está passando no cinema tal e que a peça tal está no Teatro dos Quatro, na Gávea, e que não sei o quê? Faz sentido isso ou seria interessante que eu tivesse um aplicativo onde eu pudesse vender os ingressos ali por uma comissão, para que aquilo rendesse dinheiro para mim, que aquilo fosse geolocalizado e que no caminho eu pudesse oferecer, os restaurantes todos pudessem oferecer promoções. Se você vai no Teatro dos Quatro, na Gávea, assistir a peça X, por que você não vai lá no Bar do Mumuzinho, que hoje ele está tendo desconto de 30% na cerveja? Entendeu? O modelo é esse. Você continua prestando serviço jornalístico, só que as bases de produção de conteúdo e as bases de monetização são outras, certo? Então, por exemplo, o Jota é um site que foi fundado por 2 repórteres que cobriam o Supremo Tribunal Federal e perceberam que os escritórios de advocacia
não tinham detalhes sobre o que acontecia nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. E eles fizeram, então, um site a partir daí, com o dinheiro do pai de um deles. Note bem, dinheiro do pai de um deles. E eles fizeram o site, e o site deu tão certo que eles começaram a produzir sob medida. Então, assim, os escritórios de advocacia querem pagar para ter uma newsletter semanal sobre questões do CARF, do Conselho de Arrecadação Fiscal do Ministério da Fazenda. Outros querem uma newsletter semanal sobre questões tributárias. O que está em jogo nos vários decisões que estão rolando nos tribunais especializados nisso, certo? Então, eles foram montando essa paleta de produtos feitos sobre assinatura. Então, o sujeito paga pelo conteúdo especializado. O site está lá, mantendo de graça aquela ou outra matéria que tem um interesse público geral, mas o específico é vendido, é monetizado. Essa é uma outra forma, vender conteúdo, vender serviço, né? O que eles fazem também é organizar evento, eles organizam eventos, chamam o relator da reforma tributária e os escritórios de advocacia e montam um evento. O relator da reforma tributária vai falar para os escritórios que cuidam das empresas ou os departamentos das empresas sobre o que está em jogo na reforma tributária do ponto de vista do quanto vai custar isso para as empresas. Então, assim, essa também é uma outra forma, e você paga para estar no evento, porque você vai ter acesso ao relator da reforma tributária. Não é todo mundo que tem acesso ao relator da reforma tributária, certo? Mas isso é jornalístico? Isso é jornalístico. Você está fazendo comunicação para o público empresarial e de advocacia, que é o teu leitor. O que você está fazendo é transformando o que poderia ser uma entrevista ping-pong num evento onde o público vai poder perguntar para ele, para o relator, e essa história de alíquota diferencial do novo imposto sobre serviço que está sendo unificado, que vai unificar o IVA da vida, entendeu? Isso é um serviço muito melhor do que um ping-pong com o relator da reforma tributária. E aí ele pode cobrar um preço razoável até, porque é uma fonte importantíssima, né? E, obviamente, o relator vai saber até onde ele pode ir nas respostas, né? E não vai poder cuidar individualmente do problema de cada um, mas ele vai poder dar uma ideia geral sobre dúvidas específicas de algumas empresas que possam afetar outras empresas também, tá? Fala. Não. Gilberto, boa tarde, tudo bem? Joaquim, né? Joaquim, Queria te fazer uma pergunta, mudando até um pouco tomando a liberdade de mudar um pouco a linha da conversa. Eu queria saber qual que é a sua opinião pessoal em relação ao uso da inteligência artificial para a produção de conteúdo e para o jornalismo em geral. Queria saber a sua opinião e o que você tem ouvido falar dos seus parceiros, colegas, em relação a esse assunto que está tão em discussão atualmente, por favor. Tá, olha, eu sou totalmente a favor da inteligência artificial, eu acho uma ferramenta incrível, eu acho uma ferramenta, por exemplo, ela já vem sendo usada por escritórios de advocacia, por um acaso eu soube disso há pouco tempo, para preparar modelos, esse trabalho de carregar piano, faz uma petição endereçada a fulano, que tem CPF tal, de não sei o quê, chamando ele para fazer um depoimento não sei aonde. E aí a inteligência artificial prepara aquele documento para ele. Por exemplo, eu já vejo professor preparando mapa de sala de aula usando inteligência artificial, escolhendo questão de prova por inteligência artificial, preparando questão de prova. É preciso, obviamente, que tenha um segundo profissional para fazer um double check naquilo ali. Que a inteligência artificial ainda erra muito, certo? Mas como é inteligência de máquina, quanto mais se usa, menos ela erra. Então, a possibilidade de você usar aquilo ali para atividades rotineiras, que são atividades que você perde muito tempo fazendo e que, entendeu? Você podia estar se dedicando a questões mais criativas, eu acho que é o ideal.
escreve uma matéria sobre não sei o quê. Eu acho que isso não funciona, certo? Mas traz para mim todos os eventos que aconteceram em termos de desmatamento na Amazônia nos últimos 6 anos, certo? Com a fonte. E indica para mim onde é que eu posso conferir isso. Ele vai responder para você. E aí você vai poder ir lá para checar para ver se aquilo está certo. É menos um trabalho que você tem que ter. Então, aquilo é auxiliar ao trabalho principal, o criativo. Não é o trabalho criativo, mas é muito importante para poupar tempo para você ir para o trabalho criativo e se dedicar àquele. Eu conversava com um professor a respeito do doutorado que eu estou fazendo, estava conversando com um professor que é um professor especializado em programação. E ele falou para mim, e a gente conversa bem, a gente acabou chegando na história da inteligência artificial, e ele falou, olha, eu uso a inteligência artificial para fazer as programações mais básicas da grande programação que eu preciso fazer. Aquela inicial, aquela que ordena a página de programação, que bota os comandos direitinho, se a página é mais visual ou menos visual, que coloca os comandos de ordem, né? Os prompts, que se chama, né? Também se chama prompt na inteligência artificial. Eu uso isso para fazer o básico, que eu vou levar muito tempo fazendo, e depois eu pego aquilo ali, checo, obviamente, porque ele é um especialista naquilo ali. E se eu perceber que aquilo está programado direitinho, eu uso aquilo ali e começo a trabalhar a minha grande programação, que é aquilo que realmente vai me dar trabalho, vai ser mais criativo, vai de acordo com aquilo que eu estou querendo produzir, em termos de, sei lá, um banco de dados que encontra desinformação através de palavra-chave. Por exemplo, o Aos Fatos tem o radar. Radar é isso. Radar é uma inteligência artificial que varre as redes sociais e, por palavras-chave que são muito usadas em desinformação, ele vai alertando que aquele conteúdo pode ser falso. E aí depois vem uma pessoa, checa, uma pessoa de verdade, e vê, de fato, aquilo ali uma desinformação. Mas esse primeiro trabalho de mineração do que pode ser desinformativo, a máquina faz para você. É inteligência artificial. Então, eu acho que a gente vai acabar indo nessa direção, na direção de você usar a inteligência artificial para poupar passos burocráticos nas atividades criativas e dedicar-se somente às atividades criativas. Então, Desculpa. Eu tenho feito essa mesma pergunta para várias pessoas nas últimas semanas aí, porque aqui na Edcase a gente produz conteúdos digitais para portais e sites de notícia. Não conteúdos jornalísticos ou hard news, a gente produz conteúdos evergreen, conteúdo soft news, tá? E a gente tem um dilema ético aqui dentro do nosso time de jornalistas e redatores, porque alguns estão considerando o uso da inteligência artificial como um plágio. E eu achei muito interessante que você foi a primeira pessoa que na sua opinião ali, você falou que você pode pesquisar determinada situação da Amazônia com as fontes. E nunca ninguém falou isso, porque é um caminho de você obter aquele conteúdo com a fonte que estudou aquilo, ou que levantou aquela informação, e dando credibilidade para aquele conteúdo que você está usando como base, como você bem diz, né? Você usa aquilo como base para fazer ali o seu trabalho, o seu estudo e o desenvolvimento daquele conteúdo. Então, é isso. Na verdade, a minha pergunta é principalmente em relação a entender se você enxerga alguma coisa relacionada a plágio ou se existe uma coisa ética no uso da inteligência artificial que vai contra tudo que se pregou até hoje em jornalismo em relação a citar fonte, em relação à credibilidade do conteúdo que vem. Então, é por isso que eu levantei esse assunto e que eu queria sua opinião. Não, Joaquim, existe. Mas olha só, o plágio já existe hoje. Entendeu? Já existe, inclusive, ferramenta capazes de rastrear um texto acadêmico e destacar algum texto que é igual a um outro texto acadêmico. Então, existem também ferramentas que hoje são capazes de rastrear um texto e saber se ele foi feito por inteligência artificial ou não.
Sim. O que interessa é menos o texto usar a inteligência artificial e mais de que forma ele vai usar aquilo ali. Porque usar um texto para usar o sistema de inteligência artificial para fazer uma programação básica que te sirva de chão para que você possa desenvolver a sua programação Exatamente. criativa é totalmente ilícito. Totalmente. Eu não entendo qual é o dilema ético desse tipo de uso, certo? A pessoa vai poder usar a inteligência artificial para fazer uma tese de doutorado? Primeiro que eu acho que a tese de doutorado que vai sair dali hoje vai ser um lixo. Pode fazer pedaços da tese do doutorado? Pode fazer pedaços da tese do doutorado, mas tem programas que já detectam se o uso foi feito com inteligência artificial ou não. Então, assim, a regulamentação da inteligência artificial passa por marcas d'água no texto produzido pela inteligência artificial, de modo que fique claro que aquele pedaço ali foi produzido por inteligência artificial. Isso está nos projetos de regulamentação de inteligência artificial que já existem hoje no mundo. E isso está sendo discutido aqui no Brasil também, nesse momento. Então, assim, criar uma marca d'água, por exemplo, é uma coisa que você evita o plágio em si e, ao mesmo tempo, não te impede de usar o conteúdo produzido pela inteligência artificial para turbinar o seu processo criativo de verdade. Não dá para ter medo da inteligência artificial e achar que o mundo vai acabar amanhã e os robôs vão dominar a Terra, sabe? Não é essa a ideia, né? A inteligência artificial, ela é todos os inputs para a inteligência artificial funcionar como ela funciona dependem de gente, seres humanos, sabe? Há inclusive denúncia de gente sendo paga e explorada, quase análogo a trabalho escravo, para fazer esse tipo de trabalho em Bangladesh, em, sei lá, Moldóvia, Lituânia, eu não sei. Esses lugares que tem fazenda de desinformação também tem muito esse tipo de trabalho, né? Então, assim, aí o que a gente precisa garantir é que a inteligência artificial não tenha viés, que seja uma coisa baseada em evidência e que, de preferência, traga a evidência. Né? É como um trabalho acadêmico. Você não diz nada no trabalho acadêmico sem dizer de onde aquilo ali saiu. Sim, sim. Certo? Então, assim, e quando eu falo num trabalho acadêmico, por exemplo, na resenha que eu fiz do livro da Shoshana Zuboff, A Era do Capitalismo de Vigilância, uma das críticas que se faz é que ela trata a tese dela como a única tese que existe sobre a investigação de roubo de dados pessoais e venda de dados pessoais para terceiro. Não é. Há vários pesquisadores trabalhando sobre isso. Há o conceito de tecnofeudalismo, há o conceito da própria sociedade em rede, do Manuel Castells, que foi um dos pioneiros da década de 90, um cara super otimista, a internet vai acabar com o problema do mundo. Coitado, mal sabia ele sobre polarização e desinformação. Mas esse fenômeno vem sendo estudado há anos, ela não cita ninguém, não fala nada sobre isso. É como se toda aquela luz nascesse na cabeça dela, porque a professora emérita de Harvard, né, é um gênio, quase um ser de outro planeta. Então, assim, mas a exigência acadêmica, e aí como eu trabalho com desinformação, eu me debruço muito sobre isso, ela precisa ser uma exigência da inteligência artificial também. Ou seja, não basta que você me dê uma informação, você precisa me dizer que aquela informação é encontrável em tal lugar ou é baseado em tal documento, de tal levantamento, de tal pesquisa, com a indicação de onde você vai tirar. Como você Isso só vem se você colocar no prompt, né? Senão não vem. Só vem se colocar no prompt, exatamente. Agora, uma regulamentação de IA pode exigir que isso venha automaticamente, não precisa estar em prompt nenhum. Toda vez que eu fizer uma pergunta qualquer, tudo o que você me responder terá que necessariamente vir embasado em evidência. Pronto. Resolveu o problema. Entendeu? O problema é que regulamentação é uma palavra que dá muito medo num terreno onde as coisas precisam continuar desreguladas para que as pessoas lucrem com isso. Entendeu? Aí é outra discussão. Certo? Passa também por uma discussão jornalística. Porque qual é o grande dilema entre
produtores de conteúdo jornalístico e as plataformas. As plataformas não pagam um centavo por aquele conteúdo que elas distribuem nos seus ecossistemas. E aí tem a grande discussão sobre a remuneração das empresas de mídia pelas plataformas. Sim. Porque, afinal de contas, não é um conteúdo que elas fizeram. Que coisa mais antiética do que isso? De que você ganhar dinheiro com conteúdo alheio? Né? É isso que está acontecendo. Certo? Eu não sei se o projeto PL 2630 das fake news é o ambiente ideal para se discutir isso, como estão tentando fazer. Eu acho que isso é uma discussão separada. É uma discussão entre as mídias e as plataformas. O projeto tem que estar focado em desinformação, é outra coisa. Certo? Porque quando você começa a colocar um monte de coisa num projeto, você começa a inviabilizar ele, de alguma forma. Legal, bacana. Obrigado, Gilberto, Imagina. pela sua opinião e pelo seu relato. Mais perguntas, gente? Olha, anúncio não está proibido também. Tem um monte de gente que anuncia em digital. E aí o teu trunfo é o teu leitor, é o teu banco de dados de leitor. Por quê? Porque aquele banco de dados de leitor é alma preta. É gente preta que mora daqui, ali, nos grandes centros. Amazônia Real são as comunidades da grande Amazônia que fala português e espanhol, que as grandes ONGs que combatem aquilo ali. Esse é o teu público. Então, o anunciante vai querer falar com ele especificamente. Então, assim, mas o anúncio na plataforma, no portal, é mais barato do que o anúncio no tradicional. Sim, dependendo da quantidade de pessoas com as quais você está falando. Porque quem faz o preço são os dois lados, né? É o anunciante e o veículo. Então, assim, você pode, como muita gente faz, dizer que você está falando para uma pessoa muito, muito certa, que também é o público do anunciante. Então, se você quer conversar com esse público assim, assado, jovens de 15 a 25 anos, que ainda não têm primeiro emprego e se formaram na faculdade ou estão fazendo faculdade, esse é o público que está aqui. Eu estou dando para você 250 mil pessoas que leem o meu site. Então, não está proibido isso. Tem programática. Tem programática também. É um recurso. Eu, particularmente, não gosto, porque eu acho que a programática ela é desinformativa. Junto com os conteúdos que vem ali, vem sempre assim, tome uma fórmula, conheça a raiz amazônica que vai melhorar seu desempenho sexual. Não existe uma raiz amazônica que vai melhorar o desempenho sexual de ninguém. Se existisse, os laboratórios estão fabricando remédio. Entendeu? Então, assim, tem muita desinformação que corre junto com a programática. O Nexo, por exemplo, que é um portal de notícias que trabalha muito com jornalismo visual, ele trabalha muito com gráfico, com um banco de dados que são visualizáveis, ele não aceita programática. Ela acha que a Paula Miraglia, que é uma fundadora do Nexo, acha que não, eticamente para o veículo dele, não faz sentido ela estar fazendo matéria para combater a desinformação e estar usando programática que se vale de desinformação para chamar a atenção das pessoas. É um dilema. Esse dilema é claro na internet. Claríssimo. Sabe? É complicado. Eu vejo, às vezes, grandes veículos com programática, muito comum. Todos eles usam. Só que está lá a erva amazônica que vai resolver seus problemas sexuais. E isso é um equívoco, sabe? Fica claro que entre os conteúdos que estão dentro da minha plataforma, eu estou colocando conteúdo desinformativo porque eu quero dinheiro. Essa dinâmica no mundo digital, ela é mais sofisticada. Ela não é assim tão simples, certo? Ela não se esconde em coisas com facilidade como se escondia nos meios tradicionais de produção de jornalismo. Ok? Então, a gente tem isso. E, por fim, eu queria dizer também que, além dos eventos, obviamente, você também tem muita consultoria, treinamento, educação, por exemplo, como a gente faz na Lupa Educação, certo? Treinar jornalistas de outros lugares para combaterem desinformações específicas, treinar públicos determinados a construir bancos de dados específicos sobre a sua área.
Então, assim, há uma possibilidade de você também trabalhar com treinamento, consultoria e educação, em vários sentidos, e cobrar por eles, porque você é autoridade na história. Né? Você está vendendo a sua capacidade de produzir jornalismo investigativo, por exemplo. Então, você vai fazer um curso de jornalismo investigativo e cobrar por ele. A Brage tem curso de jornalismo investigativo onde ela cobra por ele. Eu agora, recentemente, fiz um curso de investigação digital, excelente, por sinal, porque eu precisava de ferramentas para descobrir coisas no meu exercício da profissão. E fiz o curso, sabe? E paguei por ele. Né? Ah, mas tem gente que não tem dinheiro. Então, qual é o público que você está conversando? Se você está trabalhando com um público que não tem dinheiro, então você não pode cobrar dele nada. O que você tem que fazer é ir numa fundação com um projeto, é ir numa empresa com um projeto e dizer para eles que você tem interesse em jornalismo investigativo e reforçar a imagem da imprensa, que é uma imagem que vem sendo corroída ao longo dos anos, né? A confiança na instituição imprensa, até porque tem 3 mediadores de verdade que estão sob ataque, constantes, especialmente da extrema-direita. Justiça. A justiça é um clássico mediador de verdade. A verdade como consenso. A gente vai aqui, todos nós, estabelecer o consenso de que a gente vai confiar na Constituição. Certo? Então, o que está na Constituição é a verdade. Então, bater no Supremo Tribunal Federal é a primeira medida que um desinformador quer fazer para descredibilizar a instituição do Supremo Tribunal Federal. Ele não está buscando a verdade, ele é partidário, ele é um grupo de gente que está querendo destruir a minha liberdade de expressão. Tá? Então, justiça, academia. A academia é uma outra mediadora clássica de verdade, porque, por causa da metodologia científica, produz conhecimento, e o jornalismo. O jornalismo é um tradicional mediador de verdade. É o cara que está colocando todo dia na sua mesa o conteúdo que vai te fazer ter percepção de mundo. Então, bora meter o pau no jornalismo, bora meter o pau na academia, bora meter o pau na justiça. Entendeu? Essa é a estratégia de descredibilização. Então, qual é o discurso da mídia para conseguir a parceria com as empresas, com as fundações, com as associações de classe, patronais e empresariais e tudo? É o seguinte, amigo, você quer uma imprensa fraca no teu país? Você quer que o seu país seja formado, que as cabeças do seu país sejam formadas por pessoas que se informam em grupo de WhatsApp? É essa a tua ideia de Brasil? Se não for essa a tua ideia de Brasil, me ajuda a mudar isso. Eu estou aqui com uma ideia de reforçar, por exemplo, o ensino de jornalismo investigativo no Norte, onde não tem acesso a essas coisas. Então, a gente vai pegar uma série de grupos de jornalistas do Norte ou estudantes universitários do Norte e fazer um curso específico de jornalismo investigativo. Você não está disposto, custa R$220 mil para fazer isso aqui e levar os nossos profissionais para lá. 2 meses de curso. Interessante. Entendeu? Esse é o pensamento que tem que sair do lugar comum e achar e conciliar o interesse versus o dinheiro, o recurso, com o propósito público, porque é jornalismo que estamos conversando, certo? A gente está falando de jornalismo. Gilberto, a gente já passou do nosso horário. Então tá. Eu falo, gente, por isso que tem que fazer assim. É adorável, porque você é um acadêmico, então é uma aula, né? Então é sempre muito gostoso. Principalmente para quem gosta de academia, eu acho que é uma aula maravilhosa. Eu acho que... E as provocações que você faz também são muito interessantes, porque normalmente o jornalista produz conteúdo e a rentabilização disso e as formas de rentabilizar são os próximos passos que eu acho que são muito importantes. Eu quero te agradecer demais essa nossa conversa. Foi um prazer. E vamos ver se a gente reagenda uma próxima vez, né? Para você talvez preparar um curso, por que não? Não é verdade? Claro. Eu acho que pode ser bem interessante. Claro, gostaria, inclusive, muito de, se alguém tiver interesse em publicar esse manual como um livro, porque eu tenho conversado com editoras acadêmicas e elas querem publicar a dissertação,
Eu não vou publicar uma dissertação. Isso não é um livro para ser uma dissertação. Isso é para ser um manual para você ler e entender o que você tem que fazer para botar sua empresa de pé. Gilberto, vamos conversar, vamos marcar, viu, Márcia? Vamos conversar com o Gilberto sobre isso, pode ser Sim, interessante. bora, Ótimo, vamos sim. acho Acho que ótimo. pode ser bem interessante. Né, Joaquim? Beleza, estou à disposição, gente. Tá. Qualquer Certo. dúvida, a Márcia e eu acho que a Regina também tem meus contatos. Se vocês quiserem saber alguma coisa mais específica, se quiserem ter acesso à tese, se quiserem entender melhor os grupos acho nos que- quais eu falei, eu acho- entendeu? Eu tenho tudo isso à disposição, pode me entrar em contato Acho que comigo esse e está tudo manual que ótimo. você está, eu acho que esse manual que você está falando é muito interessante, e eu acho que além disso também é a possibilidade da gente faz o manual e prepara um curso, sabe, um passo a passo, acho que pode ser bem interessante. Sim, por isso que eu falei para vocês, eu não quero publicar a minha tese. Não faz Uhum. sentido. É como a gente estava conversando aqui antes de começar, né? O texto acadêmico é um texto muito difícil, muito complexo. Eu preciso de alguma coisa simples, em tópicos, para as pessoas, sabe, que quando tem uma ideia na cabeça, possa pegar aquilo ali, ler e se preparar para botar a sua empresa. Um passo a passo, né? Solano Solano está aplaudindo aqui. Essa proposta de criar um curso e uma publicação será muito Acho que útil sim, para acho quem que quer sim. o passo a passo. Pois é. É, Vamos foi o que marcar o uma Solano disse. certo. Vamos marcar uma reunião para a gente conversar sobre isso, acho que pode ser bem Maravilha. Maravilha, quando vocês quiserem. Dia 15 eu estou tirando 2 semanas de férias da Lupa, porque é período de férias Tá. escolares, então a Lupa Educação entra de férias Até também. agosto a gente conversa, pode Então deixar. estou livre, tá? Tá bom. Ok. Um abraço, Gilberto. Gente, um abraço, Obrigada. prazer, viu? Obrigada, Tchau, tchau. Gilberto, em nome da ANER. Um grande abraço. Imagina, tchau.